Aleluia, Deus. Deus seja louvado. Amém. Não, peraí que as irmãs estão dormindo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado para vocês que também estão conosco agora pela manhã. Já vimos que tem bastante pessoas online que se dedicaram aí essa manhã, não para estar conosco somente, mas para que o Senhor venha falar ao seu coração. Que você tenha um dia abençoado por Deus e que já se sinta abraçada pelo Espírito Santo e que a mesma comunhão que há entre nós nessa manhã, porque quando entramos o Senhor estava assim, ó, de braços abertos, porque maior alegria de nosso Deus é quando o Filho vem visitar a Ele, é quando o Filho visita a casa do Pai. Amém? Então é de muita alegria, que eu sempre falo, vencemos mais uma semana. Estamos aqui mais um dia para adorar e exaltar ao nosso Deus. A esse dia maravilhoso e lindo que o Senhor nos deu. Amém? Vamos adorar então a todos que estão online também. Sinta essa comunhão junto conosco, as irmãs que estão aqui, Deus abençoe grandemente. Vamos adorar ao nosso Deus. O hino que nós vamos cantar vai ser o 290. Amém? Aleluia, Deus. Grande é o teu nome, Jesus. Aleluia. Contigo
Aleluia, Jesus. Glórias a ti, ó Pai. Santo é o teu nome. Aleluias. Nessa mesma alegria, nessa mesma comunhão, o Senhor já recebeu a nossa adoração, o primeiro. Vamos dar a Ele mais um louvor. Solte de dentro de você, com o coração, cante verdadeiramente para Cristo. Não cante para quem está do seu lado, direito ou esquerda. Não cante para nós sabermos que você está cantando. Cante porque o Rei da Glória está à sua frente. Cante porque aquele que merece toda a honra e toda a glória está aqui para te ouvir. Está aqui para te, com os ouvidos atentos para a tua vida. Amém? Vamos cantar o próximo hino, que é 194. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia, santo és. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome. Cante com alegria. Cante com o grande amor que você tem por Cristo. Amém? Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Grande é o nosso Deus, maravilhoso é a tua presença, aleluias. Porque se faz presente no recinto, nosso Deus maravilhoso, amém? Se faz presente aqui, o nosso Deus todo-poderoso, aleluias. Mara, você está com o papel da oração? Amém? Estaremos agora para apresentar os pedidos da oração. Aleluia, Jesus, grande é o teu nome, santo és. Aleluia, Jesus. Amém. Deus é lindo. Mediante ainda todos isso, nossos filhos, nossos irmãos em Cristo, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, às vezes também nem parente é, nem pessoa conhecida é. Ainda entraram para a nossa porta pedidos de oração. Nós temos também a irmã Mônica, que hoje está anotando, irmãos, os pedidos de vocês. Muitos já estão pedindo através da live também. Alguns pedidos já foram solicitados, a irmã Mônica também já está anotando. Tem a irmã Márcia que está pedindo, tem a irmã Roseli também que está pedindo, tem a irmã Anita. Então, assim, a gente sabe, irmãs, que cada um de vocês, irmãos, que estão pedindo, estão sendo anotados com muito coração, com muita dedicação os pedidos de vocês, porque acreditamos e sabemos que se há em você essa fé de disponibilizar, de escrever, de digitar o pedido de oração, nós também temos o compromisso de estar junto com você no final do culto, orando e intercedendo em especial pela sua vida, pelo seu pedido. Nessa manhã, a gente também teve pedido das pessoas aqui presencial conosco, pedidos por enfermidade, pedido por tribulação, pedido por causa, por viagem, tem acidentado, família e testemunhado. Vou pedir que a irmã Maria venha até a frente para apresentar esses pedidos de oração, em nome do Senhor Jesus. Você que está aí nos ouvindo, também fique na comunhão, fique junto conosco, porque agora é a hora que o nosso Pai está mais do que nunca com os ouvidos atentos para nos ouvir, amém? Nessa mesma comunhão, peço que todas se ajoelhem em nome do Senhor Jesus, para que possamos fazer essa oração. Está ligado? Aleluia. Som. Não? Está desligado. Som. Está desligado aqui. Está apertado? Ah, glória a Deus. Som. A irmã Kátia está destreinada, irmãos. Tinha que apertar e segurar para ligar, perdão. Mas estamos na mesma comunhão, amém? Em nome do Senhor Jesus, todos ajoelhados estaremos apresentando, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome, aleluia. Pai. Santo, Grande santo, é Deus, aleluia. santo. Senhor Aleluia, Deus eterno e soberano, Glórias Pai. a ti, Senhor. Grande, Aleluia. tremendo e santo, aleluia. Tu és Louvado, digno, exaltado, Senhor, tu és adorado. presente neste É o teu lugar, nome, aleluia. Senhor, nesta manhã de Santo e glória. maravilhoso Como é o nos teu deitamos, nome, Pai. dormimos, acordamos, levantamos, estamos de pé, porque o Senhor nos sustentou, ó Pai. Nesta manhã apresentamos o pedido de oração, ó Pai, por enfermidades, tribulações, causa, viagem, acidentados, família, testemunhados, ó Deus. Nesta manhã gloriosa, Criador do céu e da terra, Deus da nossa alma, da nossa vida, da nossa salvação. Aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença, em oração e súplica, Pai, pedindo e agradecendo a Ti, Deus, pelas bênçãos, agradecendo a Ti pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, que se encontra, meu Pai, de joelho dobrado diante do grande Rei da glória, o Senhor, Criador da nossa vida,
O Senhor que tem nos sustentado. Ah, papai, em oração, ó Deus. Ó Pai querido, pedimos nesta manhã, Senhor, pela tua grande e infinita misericórdia. Ó Deus amado, ó Pai querido, a tua invenção, ó Pai, pelas vidas que ora, que pede. Ó Pai querido, ó Pai amado, nessa manhã que se encontra, ó Pai, em tribulação, se encontra em desespero de alma, se encontra abatido, se encontra, Pai, enfermo. Pai querido, Deus da glória, mas a tua palavra nos diz, ó Rei, que a tua mão, teu braço está estendido, a tua mão está aberta, ó Senhor querido, para salvar, para libertar, para curar, para transformar, Senhor. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, ó tu és o nosso socorro, tu és bem presente, ó Deus, na hora da angústia, na hora do desespero, na hora que olhamos, não vemos ninguém do nosso lado, mas sabemos que há um Deus, há um Senhor, há um Salvador, há um Deus que socorre, ó Deus, amigo desesperado. Quanto inimigo tem falado na mente, tem falado nos corações, não há mais jeito para ti, não há mais solução para ti, não há mais saída, mas sim há saída, ainda há esperança para os perdidos, ainda há esperança, ainda há salvação, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não entregou na cruz do Calvário, não disse está consumado em vão, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si os nossos pecados, para que nós venhamos ser perdoados. Aleluia. Oh, aleluia. O nosso Senhor continua de braços abertos e diz para mim e para ti: vinde a mim, todos cansados, todos sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E meu jugo é leve e meu fardo é suave. Oh, aleluia. A esperança não está no homem, não está no carro, não está na casa, não está no seu trabalho. A esperança está em Cristo. A nossa esperança é com Ele, porque as suas promessas não passarão, as tuas promessas cumprirão nas nossas vidas, na tua vida. Levanta deste calabouço, levanta deste saco de lodo, levanta, porque eu te chamo hoje. Vinde, vinde a mim, vinde cansado, vinde abatido, vinde angustiado, vinde desanimado, vinde fraco, porque eu sou forte, eu sou o seu Senhor, eu não abandono, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu sou Deus que curo, eu sou Deus que liberta, eu sou Deus que sara, eu sou Deus que liga a ferida, eu faço e eu ligo, eu sou Deus que cicatrizo, eu sou Deus que saro, eu sou Deus que limpo, eu sou Deus que transformo. Vinde, Aleluia, Jesus. vinde a mim, diz o Senhor nesta manhã. Vinde, na voz vinde, vinde, porque estou de braços abertos para te abraçar, para te consolar, para dizer para ti que eu te amo. Eu te amo, Ramon Suricantarai. Eu te amo. Sou eu que saro, sou eu que faço, sou eu que tenho poder. Está acima de todos os nomes. É o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluias.
Aleluias. Oh, aleluia, Deus. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Bendito seja. Santo é o teu nome. Aleluias, aleluias. Bendito seja, Pai. Grande é o teu nome. E o Senhor recebeu a nossa oração. Aleluia. O Senhor está aqui. Aleluia. A presença de Deus está aí onde você está. Sinta o abraço de Deus. Não se sinta à toa nessa manhã. Não ache que foi por acaso nessa manhã. O Senhor, Ele tem algo para falar conosco nessa manhã. Aleluias. Bendito seja. Aleluias. Estamos no momento dos recados, dos nossos recadinhos. Infelizmente, não temos mais os presenciais às 20 horas, né? Acabou. Quem pôde vir, veio. Quem não pôde, vai ter que ficar para a próxima, porque agora os presenciais, às 20 horas, a gente não está mais realizando, tá bom? Mas temos os cultos presenciais, no domingo, às 10 da manhã e às 18h30. Terça-feira, às 14 horas. Na quarta, às 20 e no sábado, às 10 da manhã. Estamos aqui firme e forte, amém? Amém. Não, firme e forte, amém? Amém. Ó, irmãs que está aí do outro lado. Eu acho que essas irmãs daqui não tomaram café. Eu só acho, porque elas ainda estão fraquinhas. Mas até o final do culto elas vão estar fortinhas em nome do Senhor Jesus, hein? Então você dá a glória daí que nós dá a glória daqui. Amém, né? Os cultos online a gente tem todos os dias, né, às 20 horas, com exceção do domingo, às 18h30. É isso, né? Aí, no caso, vai ser só online e não tem os presenciais, como eu havia falado. Nós temos as aulas de música, que, como todo mundo já sabe, eu acho que a idade que todo mundo já conhece para participar é de 0 a 100, né? Diz o irmão, é isso? É, né? Parece que é de 0 a 100 anos. Se você tiver entre esse período, pode participar. Fiquem à vontade, tá bom? Todos domingos às 8h30 e após o culto do domingo das 18h30 também tem após o culto, tá bom? Não tem preço, não tem custo, é gratuito. O que precisa é você vir da glória, ter disposição e querer adorar a Deus também, não só pela voz, mas através também de algum instrumento. Não fique esperando que Deus dê o dom, eu aprendi isso. Às vezes a gente tem o desejo, mas a gente tem que buscar esse dom. A nossa dedicação para algumas coisas do Senhor também faz a diferença. Não é só quem tem para fazer, quem tem ajuda mais a tocar, a fazer. Mas quem não tem e tem o desejo, Deus trabalha. Porque Deus capacita aquele que Ele quer. Ele não capacita quem já tem, Ele capacita aquele que não tem, não é assim? Ele fortalece aqueles que são fracos, porque os que já são fortes, às vezes acreditam que sem Deus não pode nada. Não é isso? Então, esses que acham que podem tudo sem Deus, infelizmente não podem nada. Amém? Então, tem a mesa do amor também, aqueles que quiserem trazer alimentos não perecíveis, que às vezes eu erro e falo perecíveis, não é, a irmã Mara faz assim para mim, é os não perecíveis, como a gente também sempre deixa uma dica que a gente aprende, como dizem também, tem coisas que é boa, a gente deve copiar, não é assim? Coloca perto da sua bolsa 1 quilinho de alimento, coloca perto da chave do carro, como às vezes a irmã Mara fala também, para que você não possa esquecer de estar contribuindo para essa mesa. Feliz você e eu, né, nós aqui, que temos o que comer na mesa, alimento físico, e aqueles que não têm? E aqueles que a mãe chora para fazer algo porque o filho está pedindo e não tem o que dar? Não é verdade? Então, essa mesa do amor, ela está sendo bastante utilizada para a honra e glória do Senhor Jesus, muitos irmãos, muitas contribuições e também muitas vidas sendo alimentadas fisicamente e, além de tudo, também espiritualmente, porque quando é levado esse amor, esse alimento físico, há levado também a palavra de Deus ao coração dessas pessoas, dessas famílias. É levado também dentro da casa dessas pessoas o amor de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a quem está essa obra, que Deus abençoe os irmãos, aqueles que estão também contribuindo. Amém?
Temos também a reunião de oração, que vai voltar novamente. Nós estávamos fazendo as reuniões de oração às 20 horas, que é só oração. É um prazo curto, que é só de 1 hora, porque a gente fala que é curto, irmãos, porque é difícil orar. Mas quando você começa a orar de pouquinho em pouquinho, o relógio dá 1 hora que você não quer parar. Parece que quando estamos ligados é a hora que tem que encerrar, porque temos que ir embora. Então, orar também faz parte do nosso processo de cada dia fazer um pouco, de cada dia melhorar um pouco. Então, não é fácil, às vezes as pessoas falam, eu não consigo orar 1 hora. Não consegue porque não pratica. Quem pratica todo dia um pouquinho, chega uma hora que você faz disso uma rotina na sua vida. Ah, mas eu não oro, eu estou no carro, eu oro, eu estou em casa, eu oro. Sim, a gente ora em pensamento onde a gente está em qualquer momento, mas você parar, deixar tudo para trás, se esvaziar, dobrar os seus joelhos diante de uma majestade que é o nosso Deus, é diferente. É diferente. Né? Aqueles que podem, eu não estou falando quem não pode, amém, porque às vezes na casa de vocês também dá, na sua casa, na minha casa, às vezes também é possível fazer isso, no local de trabalho também é possível, mas nós temos esse tempo aqui também, dentro do templo do Senhor, dentro da casa do Senhor. Fazemos isso para todas as segundas às 20 horas e a partir da próxima segunda a gente começa a realizar novamente essas orações, porque por conta dos cultos online, às 20, nós não estávamos orando em pouco, nós estávamos orando em muitos. A gente não fazia uma oração, a gente fazia várias orações, porque diante do culto que acontecia, muitas coisas o Senhor bradou em nossos corações, né? E essas orações é aberto para todos. Todos que sentirem no coração, venham estar junto conosco, os portões estão aí, às vezes está só encostado, né, que a gente deixa, mas eles estão abertos, pode entrar e estaremos aqui de joelho orando pelo ministério, orando pelos enfermos, orando um pelas outras, orando pela família, e assim o Senhor vai dando um direcionamento para cada uma de nós que estão presentes nas orações e a gente também apresenta. É mais um momento de fortalecimento desta casa de oração, porque aqui existe um círculo de oração, porque aqui existe colunas fortes que está sempre pronto para orar por cada um, porque a casa de Deus também precisa que uns orem pelos outros. Amém? Tem mais algum recado? Eu esqueci de alguma coisa? Irmã Mônica, irmã Mara? Só isso? Alguma coisa mais? Não? Não? Então, nós estamos num momento mais gostoso também, né? Delicioso, que é o momento dos testemunhos. Aí a gente pede para vocês não fazer aglomeração e vir devagarzinho, uma por vez. Porque sabe o que é, irmãs que estão nos assistindo? Elas vêm numa correria aqui para tomar a frente, para testemunhar, que eu tenho que fazer assim para elas virem devagar, porque senão se atropela, né? E não pode, tem que ser uma por vez. Porque grandes coisas o Senhor faz na nossa vida, grandes coisas o Senhor já fez na nossa vida. Estar aqui já é um motivo de alegria, estar aqui já é um motivo de satisfação, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor fez muitas das vezes o nosso corpo dizer assim, às vezes, não vai, tem coisa para fazer, está cansada. Aí o Espírito Santo fala, não, filha, vai sim, eu quero você lá na minha casa, vai lá, eu quero te receber. E aí a gente consegue chegar. Eu não consegui chegar, mas aí Jesus falou para você assim, liga lá na live, hoje está ao vivo. Para um pouquinho, você está dirigindo? Liga no rádio. Você está no seu serviço, o chefe não está? Então liga também. Então, em algum momento, em algum lugar que você está também, o Espírito Santo te tocou e você está com a gente nesta manhã e é de alegria também saber que tem irmãos que, seja lá onde está, porque às vezes a gente pensa tão pequeno, às vezes a gente pensa assim, deve ter irmãos aqui de Barueri, né, Osasco, Carapicuíba, né, próximo, Jandira, não sei.
Mas a gente esquece que essa rede que o Senhor nos deu, essa ferramenta, né, de internet, ela alcança muitos lugares. Então, eu não sei de onde você está, se é do outro lado do mundo, se é do Japão, se é do Rio, se é de Pernambuco, se é do Paraná, se é da França. Eu nem sei de onde você está, mas o meu Deus sabe onde você está. O meu Deus te conhece, o meu Deus te sabe, o meu Deus, ele sonda o seu coração e te fez você parar mais um pouquinho para ouvir nessa manhã esse culto, amém? Então, estamos abertos nesse momento de testemunhança. Aqueles que sentirem e quiserem partilhar alguma coisa da obra de Deus, fiquem à vontade para estar testemunhando, amém? Não é possível que não tenha uma irmã para dar glória a Deus aqui hoje de manhã. Tem não? Aleluias. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. A gente precisa ver um jeito também, irmãs. Talvez, às vezes, quem está nos assistindo, às vezes quer comentar alguma coisa, né? Não sei. Aos pouquinhos a gente vai se organizando, porque eu sei que vocês pedem, que vocês fazem pedido, mas às vezes também vocês querem agradecer por alguma obra cansada, né? Vocês querem dizer alguma coisa também. Então a gente vai tentar se organizar, talvez, para que vocês coloquem nesse momento. A gente dá um jeitinho de se programar aqui com alguma irmã. Um momento desse, pede para alguma irmã ler um ou dois testemunhos, né, dos irmãos que vocês estão ali. Porque a gente ora, a gente junto com vocês, intercede, só que também é bom e é gostoso se fortalecer quando você também recebe a bênção e quer compartilhar e não pode estar aqui e por algum momento, por alguma dificuldade, não consegue vir pessoalmente. Então, talvez na live também você quer agradecer e você escreve, a gente dá um jeito de tentar ler, né, irmã Mara, 1 ou 2 testemunhos junto com a irmã Mônica. A gente aproveita esse momento para, junto com a irmandade, testificar o que Deus fez na vida de vocês também, tá bom? Todo mundo está em paz? Tranquilo? Então tá bom. Então tá, eu tenho só uma coisinha para partilhar junto com as irmãs, de alegria que está o meu coração, que foi que nessa campanha que a gente fez dos 30 dias, da campanha de ação de graça, que nós fizemos, como o Senhor é lindo, né? Como o Senhor é maravilhoso. Um culto de ação de graça, ele ainda operava, ele ainda opera. Era culto de ação de graça e ele dava bênção, ele dava vitória, ele entregava a chave, ele abria a porta de emprego, ele curava, e foi indo. Foi uns 30 dias totalmente diferentes, usando irmãos aqui na frente, usando palavras vindas direto do céu ao nosso coração. Um dos dias que eu me lembro que eu estava aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, fiz um propósito de estar aqui os 30 dias, e não foi fácil estar aqui, grandes coisas às vezes vêm ao nosso encontro para nos impedir de fazer aquilo que o nosso coração deseja. Mas nós, mulheres, somos difíceis, né? Coitadinho de Satanás em nossa vida. Porque quando a gente determina, não adianta ele vir não, porque a gente vai para cima mesmo, né? E não estamos nem aí, não é assim? Igual a gente é em casa, quando a gente teima que tem que pintar uma parede, coitado dos maridos ou coitado dos nossos filhos, quando a gente quer que pinta uma parede. Ou quando quer trocar um móvel de lugar, não é isso? Nós temos um irmão aqui presente que nos ajuda em nome do Senhor Jesus, que é o irmão Oliver, né? Que Deus abençoe a sua vida grandemente e a sua família. Ele sabe muito bem, eu estou falando, ele está fazendo assim, nossas, né? Ele, né, a gente fala assim, amor, troca esse sofá, põe para cá, mas depois eu troco. Não, irmão, vamos trocar agora, amor, porque eu quero. Então, quando a gente determina alguma coisa, com jeitinho a gente consegue. Na obra de Deus, espiritualmente, quando nós mulheres determinamos fazer uma coisa, pode vir o que vier. Pode vir o que vier, que cai para o chão e a gente consegue. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu falo assim mesmo que eu estou muito feliz, muito feliz. Não estou falando porque eu estive aqui para fazer, eu estou falando pela forma que a gente põe para a nossa vida uma meta e a gente cumpre essa meta. E o Senhor mesmo assim fala conosco. Um dia ainda nesses dias de 30 dias, eu estava muito cansada, muito triste, muito abatida, porque assim, a gente começa bem,
uma semana, 10 dias, vamos lá no glória. Aí dá metadinha, você já começa a cansar um pouquinho, você já começa, o corpo quer vir, o espírito não quer te carregar e o corpo fala não, e você acha que hoje não dá para ir, você quer ir só assistir online. E até quando chega no finalzinho da reta final, é como se alguém te quisesse realmente te puxar para trás para você não passar pela linha de chegada. E nesse dia eu estava cansada, e eu cheguei a falar, acho que para uma irmã que estava na porta, não sei se foi a Mara, não me lembro, comentando com ela, falei, nossa, hoje eu estou cansada, hoje eu vim carregada, hoje está difícil para mim, está muito complicado. E aí o culto começou, as orações, os louvores que Deus fala em nossos corações, sempre, esses louvores que a gente canta no começo, ele abraça a nossa alma de uma forma muito especial. E eu ali bem no fundo, eu estava no fundo da igreja, eu estava na porta nesse dia, e o irmão veio trazer a palavra, e começou a ministrar a palavra, e aí o Senhor mandou uma rajada do céu na minha cabeça. Ei, você está cansada? Eu mandei você parar? Ei, você acha que você não vai aguentar? Pois eu sou mais na sua vida. Sou eu que faço, não é você. Sou eu que te sustento, não é você. Você entrou dizendo isso? Pois então, pois na sua vida vai acontecer muito mais do que você espera. Você não veio à toa, você não entrou aqui por acaso, o seu coração há um desejo, será cumprido o que você quer. E aí eu não preciso dizer mais nada para as irmãs. Não preciso nem explicar como eu saí daqui. Porque, com certeza, isso é a mais pura realidade. Ninguém entra na casa do Pai de uma forma e sai da mesma forma. Se isso acontece, é porque você não veio na casa do Pai da forma que o Pai merece. Porque Ele ouve você e você ouve Ele. Porque quando sai de qualquer jeito, é porque você não ouviu Ele. Você não entendeu Ele. Você não veio preparada. E aquele dia o Senhor mais uma vez renovou as minhas forças. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fiquei muito feliz. Porque eu não só consegui cumprir a minha alegria do meu coração, muitas irmãs e alguns que eu conheço, que a gente tem mais afinidade, estava junto comigo ali em oração, porque eu tinha um propósito, eu falava que eu tinha. Então a gente sabe que as pessoas oram pela gente para que a gente consiga cumprir. E eu não só cumpri 30 dias, mas aí fazendo o cálculo, eu cumpri mais que 30 dias. Porque o culto das irmãs, eu estava aqui, aí eu estava testemunhando esses dias, o irmão falou assim, não, mas teve o culto de domingo de manhã que você estava. Eu falei, é verdade, então eu também estava nos cultos de manhã aqui também. Então, eu não só cumpri 30, e sim, eu cumpri muito mais que 30, e encerrei meu coração, a minha campanha no Senhor, não na terça e sim na quarta. Na quarta era o meu último dia. Eu falei, Senhor, na quarta eu entrego ao Senhor o que o Senhor colocou em meu coração, já agradecendo por todas as coisas que o Senhor me sustentou até o dia de hoje. Esse é o nosso Deus. Esse somos nós. Essa é a mulher que existe dentro de mim e dentro de você. Amém? Por essa palavra, ninguém tem mais nada a dizer? Está todo mundo em paz? Quer vir, irmã? Pode vir, em nome do Senhor Jesus. Irmão, usa esse, Oliver? Aquele lá? Oh, glória. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Oh, aleluia. Graças a Deus, aqui estou mais uma manhã diante da presença de Deus, agradecendo a Ele pelo fôlego de vida, pela oportunidade, pelos livramentos, pela graça, pela grande misericórdia do Senhor por cada um de nós. Amém. Eu vim aqui para dizer para os irmãos que nada está perdido. Glória a Deus. E ainda nada se perdeu. Amém. Sempre há uma esperança naquele que confia em Deus. E nesta manhã, a nossa confiança é viva e Ele opera todo momento nas nossas vidas. E as nossas orações não é em vão, não está parada e não está em terra. Ela está na glória. E o Senhor está
guardando e operando em cada instante através daquela oração que subiu como incenso suave na narina de Deus. Amém. E muitos anos eu tenho orado pela minha família. E antes do Natal, eu liguei para uma irmã minha em Minas Gerais. E ela já tinha 14 anos que ela se encontrava separada do seu esposo dentro da sua própria casa. E ali, e eu sempre orando e Deus trabalhando. E em janeiro, ela ligou para mim, ela estava desanimada, doente, e dizia que o inimigo colocava na mente dela que ela ia morrer por causa daquela enfermidade. Que ela tem ferro no sangue e outro problema no fígado. E eu dizia para ela, muitas vezes o inimigo ele coloca as coisas dentro de nós, oprime para nós desanimar. E coloca e alimenta dizendo que nós vamos morrer com aquela enfermidade. Mas a nossa vida está nas mãos de Deus, não é do inimigo. E quem opera na minha vida, na sua vida, ainda é um Deus que tudo pode. E ali ela recebeu aquelas palavras e ela disse que animou. Ela já estava emagrecendo, desanimada, se entregou. Ali ela começou a se levantar. Ela disse que comprou suas roupinhas novas, arrumou seu cabelo e se cuidou. Ela dizia que conseguiu sentir que ela estava tendo vida, né? Que ela estava entrando vida nela. E ali, nesse negócio, ela disse que deu algo dentro dela. Ela falou, mas por que eu estou dormindo só? E meu marido no outro quarto. Esse negócio está errado. Olha que é 14 anos, o inimigo cegou ela e o esposo. E aí Deus trabalhou, eles se juntaram novamente. Aí ela ligou para mim e dizia assim, estou te ligando para compartilhar com você que eu estou em lua de mel. E eu fiquei muito feliz, porque o nosso Deus, Ele nunca tarda. Ele nunca chega atrasado. O Senhor chega na hora certa. E Deus sabe como fazer a obra, como trabalhar na vida de cada um de nós. Por isso que não desanime. E não acha que Deus não está ouvindo a nossa oração. Porque Deus sempre está ouvindo a nossa humilde oração. Ele é fiel e justo para fazer o que apraz a Ele. E ali estão eles felizes, né? E graças a Deus, tudo está se caminhando e até ela se sente bem. Ela falou, eu não tenho mais aquilo da enfermidade, eu não tenho mais nada. Até o colesterol, tudo melhorou. A coisa do sangue subia, ela tinha que tirar todo mês 1 litro de sangue. E já tem desde dezembro que ela não tira mais nada. Glória e o Senhor está com as mãos ali operando. Aleluia. E eu ainda tenho a esperança da salvação na vida deles. Glória e eu creio em nome do Senhor Jesus. Né? O Senhor tem cuidado cada dia de nós. Amém. Eu assim agradeço a rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus e Deus seja louvado. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aí, tá vendo? Glória a Deus. Olha o Senhor aí tocando. Glória a Deus. Que alegria. O Senhor é lindo demais essa manhã. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória Quero a Deus. agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém, e Jesus. por tudo que Ele vai fazer ainda na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha casa. E pela paz que o Senhor tem colocado todos os dias na minha casa. É o que eu mais agradeço a Deus, porque é uma pessoa que tem vontade de voltar para casa, que ama estar em casa, sou eu, porque a minha casa tem paz. Glória a Deus por isso. Amém. Nos nossos corações, no coração dos meus filhos. Então, isso é motivo de agradecer a Deus. Mas eu também quero agradecer a Deus por esses 30 dias também de ação de graças. Amém. Porque era um dia atrás do outro e nós chegávamos aqui muito cansadas, porque nós mulheres temos os nossos filhos para cuidar, a nossa casa para cuidar, né, as coisas da igreja para cuidar. Então, não é tão fácil, mas a gente faz isso com muito amor, com muito carinho. E parece que nos últimos dias
dessa campanha, foi ficando mais difícil ainda. Parece que era uma opressão muito forte sobre as nossas vidas e muitas coisas acontecendo. Deus está fazendo uma bênção na minha vida. Eu vou contar no momento oportuno, ainda não é o momento de contar, mas eu vou contar assim que Deus concluir essa bênção na minha vida. Eu estou muito feliz, mas teve as últimas semanas aí, acho que a última semana da campanha, foi uma semana muito complicada na minha vida, e parece que era para eu estar agradecendo a bênção que Deus estava fazendo, e eu estava totalmente desanimada por conta de outra situação. E teve um dia que eu cheguei aqui, teve um dia que eu orei na minha casa à noite, e eu falei: Senhor, tira essa tristeza do meu coração, que eu não estou aguentando mais. Está muito difícil, Pai, está muito difícil, eu não estou suportando. Parece que eu vou morrer de tanta dor, de tanta angústia no meu coração, e eu preciso da Tua presença, eu preciso que o Senhor me liberta disso, porque não está dando, Senhor, não está dando. Eu estou na Tua casa, eu estou todos os dias na Tua casa, e eu preciso que o Senhor apareça na minha vida, Pai. E eu falei: Senhor, eu oro pela angústia das pessoas ali na live, a gente vê a angústia das pessoas, mas quando é com a gente, Senhor, é muito difícil passar. E eu não tinha passado uma angústia assim no meu coração. E eu falei: tira de mim, Senhor, essa dor, porque eu acho que eu não aguento mais, eu não vou mais para a igreja, eu vou ficar uma semana sem ir para a igreja, porque eu não estou aguentando. E aí eu vim aqui, Deus deu na boca do servo de Deus de falar através da palavra, e Deus falou comigo grandemente, falou que estava tirando aquela angústia do meu coração, aquela tristeza do meu coração, e Deus falou assim: eu te vejo como uma filha, como uma amiga. E eu falei: Senhor, antes eu falei na oração: fala que eu sou sua amiga, Senhor. Fala que o Senhor me ama, Pai, que eu sou sua amiga. E aí Deus falou aqui na palavra: eu sou sua amiga, filha. Eu sou sua amiga, eu estou com você. Eu vou tirar essa angústia do teu coração. E Deus falou ainda: você é a menina dos meus olhos. E eu falei: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por não esquecer de mim. Muito obrigada por cuidar de mim. E Deus falou grandemente no meu coração. E eu também coloco no meu coração a palavra do Senhor, que fala que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus me libertou. No outro dia de manhã eu acordei e parece que nada tinha acontecido daquilo. Meu coração estava alegre demais, eu não vi a hora de chegar na casa do Senhor para agradecer. E eu pedi perdão a Deus, porque eu falei assim: Senhor, nunca mais eu vou falar que eu não vou estar na Tua casa, Pai, porque o Senhor é muito bom na minha vida, eu não tenho do que reclamar. Senhor, me perdoa por isso, Senhor, me perdoa. E Deus tirou toda a angústia, toda a tristeza, e eu estou aqui para agradecer a Deus. E aqueles que pensam em desistir, aqueles que pensam em não vir na casa do Senhor, porque está angustiado, porque está entristecido, não faça isso. Venha, porque o Senhor tem sempre uma palavra para falar para nós. Deus sempre tem um conforto e Ele conhece nós no íntimo. E muitas vezes nem nós nos conhecemos. Muitas vezes a gente está triste e nem sabe por quê. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele age no momento certo. E Deus sempre tem uma palavra. Quando você estiver triste, vá buscar o Senhor. Ora para Deus, derrama nos pés do Senhor. Fala mesmo que você tem vontade. Fala que você está triste, que você não está suportando. Porque é quando nós não suportamos mais, quando nós não estamos aguentando, é que Deus faz, porque assim nós tiramos as nossas mãos. Então eu quero agradecer a Deus por esses 30 dias, que foi maravilhoso nas nossas vidas, que nos fortaleceu e nos trouxe aqui de pé. E também, Deus querido, Pai amado, eu agradeço a Ele
porque Ele tem cuidado da gente nos detalhes. Ele carrega a gente no colo, Ele sustenta, Ele abraça com aqueles braços poderosos e fortes dEle. Então nós temos que glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, que o Senhor é fiel, o Senhor é lindo. Conforme a gente vai falando alguma coisa, Deus vai preparando, Deus vai tocando, né? E Deus vai mostrando algumas coisas. A irmã Mônica está me dando aqui um toquinho, que tem um testemunho da live. A gente vai abrir para ela poder estar testificando junto com os outros irmãos, amém? Pode abrir, pode falar, mamãe. Fica à vontade aí, você já está mais... Deus seja louvado. Amém. A nossa irmã Iraci, na live, ela agradece a Deus porque a neta dela estava com pneumonia e com suspeita de Covid. E agora ela está bem e ela fala que é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito seja. Amém. Tá vendo? A gente fala com os nossos irmãos, eles são tão atentos, né? A gente pede uma coisinha, eles ficam tão focados. Você viu que aí já temos aqui um retorno de algumas irmãs já testificando o que Deus está fazendo. Porque nós sabemos que tudo que vocês estão ouvindo pela live, que o Senhor, Ele vem operando. Só que muitos, às vezes, querem falar e não têm oportunidade. Querem se expressar de Deus e não conseguem. Mas essa fonte, essa ponte que tem agora também dessa internet, também te faz o uso para isso. Então, não se sinta acanhado mesmo, não. E nem triste se não for possível falar no mesmo dia ou na mesma hora, como hoje a gente conseguiu falar. Porque grandes são os pedidos, tem tantos pedidos que a gente anota, né? São tantas coisas do culto, que às vezes não dá para falar tudo isso. Mas me veio à mente também um pedido de um dos nossos irmãos aqui dirigente, que é para que você também venha agora também para a casa do Senhor, né? Mediante a situação, ou como você está dentro das condições de prevenções, tudo bonitinho, para que você também deixe de ficar assistindo só em casa e venha também participar dos cultos presenciais. E aí fica a oportunidade para testemunhar, não é isso? Vai ficar aqui, né, na hora da oportunidade, você vai poder ter o momento aí que você pode também expressar essa alegria, porque quando a gente chora com quem chora, uma irmã, amiga, alguém que eu te falei que a gente conversa e Deus, né, tem um ombrinho para chorar, é bom, mas quando você também quer uma pessoa para você sorrir, para você contar aquilo que fez, também é bom, porque às vezes o seu testemunho fortalece aquele que está precisando, às vezes o que você fala nas suas pequenas palavras humildes, aquele que está ouvindo está sendo fortalecido, amém? Vamos por essa parte, tudo bem? Mais alguém? Todo mundo em paz? Então, por esta parte, Deus seja louvado. Vamos então agora louvar mais um hino. E o Senhor, com a sua grande misericórdia, nos trará a sua palavra. Amém? Vamos louvar o hino 206. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Pai. Aleluia. Aleluias. Santo é o teu nome. Em comunhão, unidos aguardemos pela palavra que provém de Deus. Força! Pois é fiel.
Aleluia, Jesus. Bendito seja, Pai, o teu santo nome. Aleluias, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Eis aqui um momento que eu sempre sinto no meu coração. É um momento no qual nós não falamos, mas Deus fala para nós. É um momento que eu e você temos que estar totalmente vazio para ouvir a voz do nosso Pai falar aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia em Salmos 24. A todos que puderem, pedimos que fiquem em pé para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ainda antes dessa leitura, quero pedir para você junto comigo, levante essa mão para o céu. Esvazie seu coração. Esvazie sua mente. Eu vou orar mais uma vez ao nosso Pai. Meu Pai querido, meu Pai grandioso e tremendo, eis aqui, Senhor, eu como sua filha pequenininha, representando o Senhor há muitos neste momento que estão com as mãos levantadas, em ato de receber, em ato, ó Pai, de receber a Tua palavra. O Senhor já disse na boca da Tua serva, dá refrigério ao aflito, dá alegria, Senhor, a quem está triste, tira toda, ó Pai, a tristeza, tira toda, ó Pai, a enfermidade, tira tudo aquilo que atrapalha, ó Pai, de ouvir o Teu nome hoje. Pai querido, o povo é Teu, os filhos são Teu, a igreja é Tua. Faça o Teu querer, faça a Tua vontade. E eu, como tão pequena, tão simples e tão humilde, uso a minha vida, ó Pai, para falar com aqueles no qual o Senhor precisa que ouça a Sua palavra nessa manhã. Trata as nossas vidas, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Amém. Bendito seja. Aleluia, Jesus. Salmo 24 diz assim: o domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário, Deus é o Rei da glória. O Senhor é a terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai as portas às vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Até aqui. Amém? Podei-vos assentar. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Glória, 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 glórias.
Santo és, Pai querido, bendito és. Aleluias. Salmos. É um livro que nós sabemos que é dado como cântico, onde Davi é um dos salmistas mais, eu acho que, citados, os que mais fizeram louvor, que mais se descreveu, que mais adorou a Deus através de cânticos. Por isso que Salmos, não sei se todos sabem, né, eu aprendi, Salmos não é dado como capítulo nem versículo, e sim como números, né, e verso, por ser um livro totalmente voltado para hinos, para cânticos de adoração. Davi, nesse 24 de Salmos, mais uma vez exalta o nome de Deus, mais uma vez tenta explicar quem é Deus, quem é esse Deus maravilhoso. Quem é esse Deus no qual a gente exalta, no qual a gente ama tanto. Vejo que Davi, ele tinha um prazer imenso em descrever esses hinos, né, em descrever essas canções. É igual quando os irmãos fizeram isso aqui. Eu não tinha um entendimento até então que eles fizeram. Deus deu as letras para eles, cada um numa situação, e foi dado o nosso cenário. Com tanto carinho e amor foi feito. Tem louvores de vários tipos, de adoração, de gratidão, de tristeza, mas também de exaltação. Existem vários hinos diferentes e todos falam na nossa alma no momento certo. Porque no louvor Deus também fala conosco. Davi falava muito com Deus em louvor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nesse Salmos 24, Davi começa a expressar algo de Deus assim, de uma exaltação sem igual. Ele começa a dizer assim: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não saiu glória, né? Não saiu glória e vocês não entenderam quem é o dono da casa, quem é dono de tudo, quem é dono da sua vida, quem é dono de todas as situações que você passa. Do Senhor é a terra e sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Amém, glória a Deus. Você está sentindo aí, irmãs, que está nos ouvindo? Você está num mundo onde quem manda e desmanda é o nosso Deus. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Davi coloca o título: o domínio universal de Deus. O domínio universal. Você consegue? Tem como imaginar essa imensidão? Porque eu não tenho, eu nunca fui nem em os 4 cantos dessa terra. Eu não fui. Gostaria de conhecer, pelo menos, como se dizem, vou até do outro lado do Japão, né? Vou até o outro lado do mundo, que é onde lá aqui é dia, lá é noite. Gostaria de conhecer, mas não conheço. E é tudo do nosso Deus. É tudo dele. Foi ele que fez. É ele que criou. Ele que dá a ordem e tira a ordem. Aleluias. E você vive dentro dele. Davi começa então a dizer isso, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios, o nosso Deus. Os tempos de Davi, nessa época, nós conhecemos um pouquinho da palavra. Era um tempo difícil também, na época de rei Davi. Havia muitas guerras entre filisteus e israelitas, né? E uma confusão, sempre um querendo tomar do outro, os filisteus sempre entrando em guerra com os israelitas, né? E não era um mundo fácil, não era um tempo fácil para Davi. E Davi continuava ali, firme e forte.
Em uma dessas guerras, né, em uma dessas situações daquele período, muitos homens morreram. Eu imagino muitos profetas morreram, muitos filhos de profetas também morreram. E ainda esses filisteus, em uma de suas guerras, em uma de suas contendas com os israelitas, acharam-se digno de levar até a arca da aliança. Acharam, porque não é a história que nós vamos levar hoje para saber que fim levou. Por que eu falo isso? Porque eles não eram dignos, até porque eles não acreditavam no Deus que nós acreditamos. O Deus que eles serviam era o Deus de letra minúscula. O Deus que ele servia era um Deus que tinha boca, mas não fala. Tinha ouvido, mas não ouvia. Tinha olhos, mas não viam. Tinha mãos, mas não pegavam. Tinham pés, mas não andavam. Eles adoravam deuses esculpidos em pedras, em madeiras, em algo que não tinha significado algum. Mas não é o nosso Deus. Não é o mesmo. E glória a Deus por isso. Davi era um dos escolhidos tremendo para isso. E nesse verso de 24, nesse capítulo de 24, Números de 24 de Salmos, ele tenta explicar esse Deus, ele tenta explicar essa majestade que é o nosso Deus. Aleluias. Até mesmo, depois de muito tempo de tudo isso, a palavra de Deus fala que surgiu um homem que tentou fazer algo impossível. Ele tentou se esconder de Deus. Ele achou que ele, fugindo da presença de Deus, indo para outro lugar, o nosso Deus não o encontraria. Você sabe quem é essa pessoa, né? Você sabe que ele foi parar no ventre de um grande peixe. Por acaso você se esconde de Deus? Por acaso você quer se esconder desse Deus no qual a gente acabou de citar que Ele é dono do universo? Ele é dono de todo o mundo. Ele é dono do ar que você respira. Ele é dono do seu amanhecer. Ele é dono da sua noite. Quando você dormiu, Ele guardou. Ele é dono da causa que você está em mãos. Ele é dono daquilo que você pensa em fazer e não fez ainda. Ele conhece e te sonda por dentro e por fora. Ah, coitado de Jonas. Tentou, só tentou, porque não conseguiu. Porque de nosso Deus nós não escondemos nada. Do nosso Deus nós não conseguimos ser algo que realmente não somos. Eu sempre falo que eu gosto de chorar na casa do Pai. É o único lugar que eu gosto de chorar. Porque aqui Ele compreende o que não sai da minha boca. Ele compreende, irmã, a lágrima que cai do seu rosto. Ele compreende aquele louvor que sai entalado. Que você quer louvar, que você quer cantar e você não consegue. Ele compreende aquele algo de desejo que você quer colocar sobre a sua mesa para comer e você não tem condição para isso. Ele conhece a sua dor, seja lá se você se encontra no leito de hospital ou em sua casa. Ele sabe o pedido e a dor que sonda sua alma. Dele você não se esconde. Dele eu não me escondo. E eu louvo a Deus por isso, glória a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Maravilhoso és a tua grandeza, que nos trouxe nessa manhã para ouvir essa palavra. Aleluias.
E Davi coloca aqui: do Senhor é a terra e sua plenitude. Que mais dizer? Davi resumiu aqui de uma forma, eu falo assim, extraordinária. Eu vou guardar para mim. Quem é Deus para você? Ah, Deus para mim é o Senhor da terra e de sua plenitude e o mundo a que neles habitam. Esse é o Deus. Ah, mas você não conhece ele, você não viu ele, mas eu creio nele. Eu só estou aqui porque ele me sustentou. Antes mesmo que eu falasse, que eu pensasse, que eu pedisse, ele já sabe. Então não vai pensando que as coisas estão acontecendo ou está difícil só porque está difícil. Alguma coisa o Senhor está querendo de você. Alguma coisa o Senhor está nos ensinando. E tem coisas que a gente aprende na dificuldade, não é na alegria. Não é quando tem, é quando não tem. Então se está difícil é porque a presença de Deus está um pouquinho mais longe do que deveria estar na sua vida. Foi disse nessa palavra, nesse altar aqui, foi falado assim, que eu lembrei de um irmão que falou, veio na minha mente agora que ele falou assim, um menino falou para ele da seguinte forma: filho, pai, como é que é o tamanho desse avião aqui no alto? Aí o pai falou assim, o que você acha? O filho falou, pai, eu estou olhando daqui, ele parece ser pequeno, né? Ele é pequenininho o avião. Pois no outro dia o pai levou a criança onde ficam os aviões, né, os hangares que ficam os aviões, pôs ele de frente com ele. E aí, filho, como é que é o tamanho de um avião? Aí o filho responde, não, pai, é grande. Ele é muito grande. Aonde está Deus na sua vida? Está lá no alto e você embaixo e vê ele pequeno? Ou ele está na sua frente e você é pequeno diante da majestade que Davi cita nessa manhã? Ele cita que nós temos um Deus grande, imenso, soberano, poderoso, majestoso. Esse é o nosso Deus e Ele vive no meio de nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. E Davi continua. E ele faz uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele completa. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Às vezes eu paro para pensar que nós não estávamos usando máscara só agora, não. A gente já usava máscara, há muito tempo. Porque quando as coisas apertam, quando tudo está difícil, cadê você, filho? Cadê você? Aonde você está? Cadê o cristão? Some. Faz uma campanha de 7 dias, por uma causa sua. Vê se você não vem, porque você quer. Agora faz uma ação de graça. Vê se você vem todos os dias para agradecer. Nós temos, às vezes, o hábito de ter essa máscara dentro de nós, que muitas das vezes nós esquecemos e usamos mais a máscara do que tudo. Esquecemos que o nosso Deus a gente não engana, que do nosso Deus a gente não consegue se esconder da face dele. Ficamos sendo o crente mimimi, porque está doendo, porque estou enfermo, porque não tenho o que comer, porque não tenho como pagar a conta, porque eu não tenho por onde ir, porque isso e porque aquilo. Temos o hábito, às vezes, de estar diante de Deus e falar, Deus, Ele me dá,
Ele me dá. Viemos à casa dele pedindo. Aleluias. Aleluia, Jesus. Bendito seja. Sendo que o certo a fazer seria: Senhor, se o Senhor não me dá, eu dou glória a Deus. Senhor, se a vitória não chegar, eu dou glória a Deus. Pai, se a bênção que eu tanto almejo não está pronta, eu continuo dando glória a Deus. Quanto tempo mais você vai ficar usando a máscara do crente errado, sabendo que a presença de Deus ela é limpa? Sabendo que a geração que Davi está citando aqui é a geração que eu e você fomos escolhidos para fazer parte. Vivemos num mundo onde o desejo do mundo é ser servido, mas o desejo da igreja é servir. Esse é o objetivo principal. Aleluias. O mundo é de trevas e nós somos a luz. No mundo não tem sabor. Nós somos o sal da terra. Aleluias. Glórias a Deus. Bendito seja o teu santo nome, Pai eterno. Maravilhoso és. Você foi escolhida nessa manhã para ouvir essa palavra. Para ouvir que você vive num mundo onde você não faz parte deste mundo. Você vive num mundo onde quem manda e desmanda é o nosso Deus. E ele diz assim, aleluias. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos a entrada eterna e a entrada, ó Rei da glória. Quem é este Rei da glória? Aleluias, aleluias. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Qual é a sua guerra se tem um general desse poder na tua frente? Qual é a sua guerra e a sua dificuldade com um Deus que sabe tudo? Por que você sofre tanto? Aleluias. Aleluia, Jesus. E o 10 fala assim, quem é este Rei da glória? E a resposta é, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Bendito seja. O mundo, um período em que Davi estava em terra, um período difícil de guerra, de pecado, de imundície, onde não tinha mais tamanho, não tinha mais por onde andar, por onde olhar. O nosso Pai, o Todo-Poderoso, o nosso Deus já tinha tudo programado. Já tinha tudo no esquema. Já tinha preparado um filho dele. E chegou nesse filho um dia e falou, filho, agora a terra está de uma forma que eu não posso mais aguentar a ver. Eu preciso que você vá até lá para fazer essa missão que eu te coloquei. E você está preparado? E Jesus olha para Deus e fala, sim, eu estou. Mas você sabe que não vai ser fácil. E Jesus fala, sim, eu sei, mas eu vou. E desce Jesus na terra como homem, passou os ensinamentos como homem, sofreu o que sofreu, e ainda no seu último leito, no seu último momento de morte, ainda fizeram calúnias,
ainda acusavam ele, ainda chegavam a falar para ele: ei, não vai não, antes, né? Não vai não, não vai para a cruz não, não faz isso não, você vai morrer. Eu falei assim: não, mas eu vou, é a minha missão, eu vou sim. Até mesmo aqueles que o crucificaram com prego nas mãos e nos pés, que chicotearam ele de forma totalmente desumana, até aqueles carrascos que fizeram eu vejo maior maldade para ele, tiveram que olhar para ele de baixo para cima. Porque nunca Jesus esteve tão alto pela minha vida e pela tua vida. Nunca Jesus esteve tão lindo e maravilhoso naquela cruz. Porque muitos dizem que quando Jesus morreu, o inferno fez festa. Mentira. Mentira. Pois eles tremeram. Eles tremeram, porque naquele momento daquela cruz, naquele momento daquela situação, o pecado era tanto, a sujeira era tanto, que não foi pago com ouro, nem com pedra, nem com dinheiro algum. Jesus deu o sangue dele, limpo, puro e purificado pela minha vida e pela tua vida. Deus mandou o seu único filho para salvar a minha vida e a sua vida. E aí, quando perguntaram para ele: não vá, não faça isso, ele falou: o quê? Eu vou? Sabe por quê? Porque eu vou para que os meus filhos tenham a vida eterna. Eu vou pagar esse preço com o maior amor do mundo. Porque se eu não for, minha igreja vai perecer por inferno. Comigo não. Comigo não vai perecer, porque o meu Deus me deu a ordem, porque eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou cumprir até o final. Está aqui, pago o preço pela minha vida e pela tua vida. Jesus, Filho de Deus, morreu, pagou o preço, nos limpou, limpou você que está aí nos assistindo. Isso que te acusa, você não tem mais. Isso que está difícil, não está mais difícil. Não está mais complicado. Tudo vai ter solução, tudo vai entrar no lugar, porque você faz parte de uma nova geração. Você faz parte nessa manhã de um escolhido e preparado por Deus, e no qual foi pago algo que preço nenhum paga nessa terra. Quem que dá o sangue pela vida de alguém nesse mundo? Ninguém. Essa palavra, esse Salmo 24 tem que ser vivido em nossa vida 24 horas por dia. Está vendo a importância que é você parar para ouvir a palavra? Você está conectado junto conosco? Está vendo como é importante a gente parar alguns momentos e também vir e falar: Senhor, eu vou à tua igreja porque os problemas vão ficar lá fora e eu vou entrar e eu vou ficar 1 hora orando para o Senhor. E o Senhor fala o que o Senhor quiser, porque chega um momento que a gente fala, mas também tem que ter um momento para que Ele fale. Oração só de um falando não tem resultado. Ah, mas eu falo, mas eu não ouço Deus. Você não ouve porque está com o ouvido tampado. Pega o cotonete do Espírito Santo, ó, vai limpando. Limpa aí. Limpa tudo, que você vai ouvir. E se você não está ouvindo hoje, você ouve de novo. Porque para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos agora a oportunidade de estar gravado. Então a gente pode ouvir e reouvir quantas vezes quiser. Faça parte dessa geração. Porque a porta que é aberta não é uma porta simples. Não é uma porta pequena. É uma porta que é sobre as vossas cabeças. Você imagine um portão celestial imenso, onde você não vê a largura e nem a altura desse portão, e ali estará o Filho de Deus dizendo: ei, filha, pode passar. Ei, filha, você foi aprovada. Ei, filha, eu acompanhei você e pelo juízo final, por tudo aquilo que eu paguei para você na cruz, está tudo consumado.
consumado, filha, pode entrar. E você terá a alegria celestial, que eu não tenho nem palavras para explicar que paraíso é esse que o Senhor tem para nós. Esse é o povo de Deus, somos escolhidos deles, e não há inimigo, não há potestade alguma sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque o nosso Deus é dono de tudo. Ou você acha que veio essa doença só para vir? Você não acha que tudo tem um dedinho do nosso Pai aí? Muitas coisas aconteceram, muitas vidas também se foram, mas aquele que é fiel, aquele que realmente entende o propósito, não fica triste. Compreende que a dor ela existe porque somos humanos, porque dói a separação da carne, mas está mais feliz ainda porque a pessoa deixou de morar nesse mundo para guardar o reino celestial, acabou. Esse é o cristão, esse é o verdadeiro filho, aquele que não usa máscara toda vez, é aquele que é sincero mais do que é falso diante de Deus. Porque a palavra é essa. Do homem você esconde a sua tristeza, a sua agonia, algumas, né? A gente tem até infinidade, a gente consegue perceber que não está bem, mas às vezes também a gente não percebe, porque você consegue. Mas de Deus não. De Deus não. E hoje ele penetrou naquilo mais oculto da sua vida. Não sei aonde andam seus pensamentos, não sei aonde andam as suas fraquezas, não sei de que situação se passa, mas o Deus sabe tudo. E há um Deus aí do seu lado, há um anjo aí preparado para ti. E você vai entender. E você vai ter como testificar essa imensidão que é o nosso Deus, o Rei da Glória. Porque quando abrir o portão, aquele portão lindo, o nosso Rei vai passar. E as trombetas, imagina. Tanã, e vem aqueles marchando. E o nosso Rei, lindo, nos esperando. Cidadão do céu? Você é cidadão do céu? Aleluia. Bendito seja. Glória a Deus. O 10. Quem é este Rei da glória? A resposta para você. O Senhor dos exércitos é o Rei da glória. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, bendito seja. Vou pedir que a irmã Mara venha até a frente. Estaremos agradecendo a Deus por esta palavra, todos de joelho em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de ti, Senhor. Agora para agradecer, Pai. Agradecer por tudo que o Senhor fez aqui nesta manhã, Senhor. Por todos esses hinos, Senhor, meu Pai, que já foram, Senhor, meu Pai, despertando, Deus querido, Pai amado, as nossas mentes, Senhor. Abrindo as nossas mentes, Pai, para ouvir a que o Senhor tem de mais precioso nas nossas vidas, Pai, que é a Tua palavra, Senhor. Oh Deus bendito, Deus amado, agradecemos por cada testemunho, Senhor, meu Pai, que foi falado aqui nesta manhã, Senhor, meu Deus.
por cada palavra, Senhor, meu Pai, que o Senhor colocou na boca da tua serva, Senhor, meu Pai. Aquela que está atendendo o culto, Senhor, Pai, não é fácil, Pai. Tu sabes que é difícil, Senhor, estar aqui na frente, Pai. Mas em tudo o Senhor tem cuidado de nós, em tudo o Senhor tem capacitado, Pai. E nós agradecemos, Deus, por este dia tão lindo e maravilhoso que o Senhor nos deu hoje, Senhor, meu Pai. Deus, em tudo o Senhor tem cuidado de nós, em cada detalhe, Senhor, meu Pai, em cada detalhe, Deus. Muitas vezes, Senhor, nós estamos falando aqui, Pai, mas nós não sabemos quem que está ouvindo e, Senhor, o quanto essas palavras que saem da nossa boca entram na vida dos teus servos, Pai. Mas, Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quando temos um retorno, Senhor, de irmãos, Deus querido, Pai amado, que ouve e vem nos retornar e falar que Deus falou grandemente. Isto para nós, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, é uma alegria, Pai, porque nós sabemos que é o Senhor que tem nos usado, Pai. Nós agradecemos por esta palavra gloriosa que o Senhor mandou nesta manhã, Senhor, meu Pai. Senhor, o Senhor encheu os nossos corações de alegria, Pai, e nós cremos também que cada irmã que está aí na live, Senhor, meu Pai, possa, Senhor, meu Pai, contemplar a tua grandeza, Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque o Senhor, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, não cabe nos nossos pensamentos, Senhor, a Tua grandeza, Senhor, meu Pai, nós não podemos alcançar, Pai, nós não conseguimos explicar, Senhor, meu Pai, a Tua grandeza, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós aprendemos que o Senhor é o Rei da Glória e que o Senhor vai estar nos esperando, majestoso, Senhor, e grandioso, Deus. Nós aprendemos que somos a menina dos Teus olhos, Senhor, nesta manhã, e que Deus querido, Pai amado, o Senhor nos ama, Senhor, incondicionalmente, Pai. O Senhor nos ama acima de qualquer coisa, Senhor, meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor colocou nos nossos corações, Pai querido, Pai amado, que nós podemos tudo, que nós já somos mais que vencedoras em Cristo Jesus, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado. Senhor, meu Pai, nós queremos agradecer, Pai, porque Deus querido, Pai amado, a Tua vontade prevalece nas nossas vidas, Senhor. É a Tua vontade que prevalece nas nossas vidas, Pai. Em tudo nós Te damos graças, em tudo nós Te agradecemos, Pai. Em tudo, Deus querido, Pai amado, nós damos glórias a Ti, porque o Senhor é o Alfa e o Ômega, Pai, porque o Senhor é o início e o fim, Pai querido, Pai amado, e porque nós confiamos em Ti, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Rei da Glória, Pai, nós confiamos e cremos em Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, nós Te amamos, Senhor, nós Te glorificamos, Senhor, nós exaltamos o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Aleluia, Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus querido, Deus amado, nós vamos sair daqui leves, Pai. Nós vamos sair daqui cheios, Pai, cheios, regozijando no Senhor, Pai. E o Teu azeite, Senhor, está em nós transbordando, Pai. Transbordando, Senhor. Que nós possamos chegar na nossa casa, Senhor, meu Pai. E aqueles que estiverem lá, Senhor, meu Pai, ser alcançados por essa virtude que o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã, Pai. Senhor, que resplandeça, Senhor, aqueles que estão à nossa volta, Pai, para que eles possam sentir essa alegria que nós estamos sentindo nesta manhã, Senhor. Oh, Deus querido, Pai amado, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Te agradecemos, Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Santo é o Teu nome, Pai. Bendito és, Senhor, entre nós, ó Pai, majestoso e grandioso és a Tua presença. Ó glória, 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 glória.
Santo, santo. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aleluias. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluias. Bendito seja o teu santo nome, aleluia. Grande é o teu nome. Nós estamos agora no momento das ofertas. Aquele que está preparado, aquele que também, puder estar ofertando na casa do Senhor. Temos também a maquininha ali no fundo com as irmãs. Podem estar se dirigindo até lá. E para esse momento, se você não tem como fazer fisicamente, não fique triste, eu sempre falo. A sua presença foi a maior oferta de Deus nessa manhã. O Senhor, Ele ama a sua vida. O Senhor ama você que veio aqui. O Senhor ama você que está nos ouvindo nessa manhã. Vamos estar levantando as nossas mãos para que a gente possa agradecer pelas ofertas, estar ofertando. Em seguida, a gente estaria já nos finais do nosso culto, fazendo os encerramentos. Amém? Pai querido, grandioso és, ó Pai, o teu santo nome. Colocamos agora, Pai, diante de Ti a nossa oferta. Pai, adentro, ó Pai, dos envelopes de cada um, ó Pai, aquilo que puder ofertar de coração nessa manhã. Derrama sobre a vida de cada um, ó Pai, uma porção dobrada. Pai, mesmo aqueles que também não puderem estar aqui, derrama essa porção também, Senhor. E ainda que não há, ó Pai, possibilidade de financeiramente ofertar a Tua casa, continuaremos ofertando, ó Pai, as nossas vidas, o nosso glória, a Tua majestade, a Tua honra, seja dada hoje e sempre. Amém. Amém. Irmã Mara vai recolhendo ou eles vai recolher? Pode pôr. Uma de cada uma pode estar vindo em nome do Senhor Jesus, pode estar colocando aqui na urna em nome do Senhor Jesus. Você chegou a lembrar, Mara? Não. É o 52? E tem ali, não? Nossa, esse irmão Oliver, olha, irmão Bruno, não sei não, viu? Você não abre o olho não, porque o irmão Oliver tá aqui, ó. Tá aqui, ó, só nos atendendo aqui. A gente fala uma coisa, ele, ó, rapidinho consegue para nós. Em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar Ele? Eu senti muito no coração da gente louvar esse 5-2. Para mais uma vez honrar esse nosso Deus maravilhoso e tremendo. Em seguida, a gente vai fazer a oração do Pai Nosso e estaremos encerrando o nosso culto de hoje. E a você que deixou os seus pedidos de orações, estaremos fazendo no final do culto, não se preocupe. Agradecemos a todos os visitantes presencial no culto de hoje e também a todos que nos ouviram também nesta manhã, então conosco ainda, o nosso muito obrigado também. Irmão, pode soltar. Canta bem feliz. Exalta esse Deus nesta manhã, amém? Aleluias. A sua consagração para Ele aqui, ó. Aleluias. Deus, eu consagrei. Entrego minha vida.
Aleluias. A quem você pertence? Pertenço só a ti. A quem você pertence? Bem forte. A quem você pertence? Aleluia, Jesus. Aleluias. Bendito seja o teu santo nome. Agradecemos a todos vocês aí que nos acompanharam. A Zelinda, tem a Maria do Socorro, tem a Anitta, tem o Carlos Marques, aí meu parente, que eu sou Marques também, irmão Kátia Marques. Tem aqui quem mais? Deixa eu ver. Nossa, grandes irmãos. Tem a Luciana. Tem aqui a Maria Lucília, né? Luciana Leite. Olha, Maria do Socorro de novo. Que Deus abençoe. Tem a Elka. Olha, não dá para dizer tudo. Gláucia. Nossa, quantos irmãos aqui presentes conosco. É de muita alegria a presença de vocês aqui. Que Deus tenha falado grandemente no coração de vocês também, como eu tenho certeza que falou em nossos corações. Amém? Pena, não fiquem tristes, realmente acabou, mas sábado que vem estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Bem forte para pisar na cabeça do inimigo, bem forte mesmo, iremos orar a oração do Pai Nosso, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Deus, que vive no meio de nós, e que a palavra seja plantada nos seus corações, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.